Chegou o momento de falar sobre a primeira leitura de 2024. Bom, já tem um tempo que eu venho cogitando começar a ler literatura russa. E o que eu imaginava? Obviamente deve ser uma coisa muito difícil de se ler. Eu imaginava que seria uma coisa mais rebuscada, mais difícil de ler. Além do que, é, os livros que a gente tem como referência de literatura russa são super calhamaços, né? Irmãos Karamazov, Ana Karenina, Guerra e Paz, O Idiota, Os Demônios. Bom, então, agora no Réveillon eu decidi viajar e eu acredito que não seja só comigo. Pra onde a gente vai, a gente já procura uma livraria, né? E aí eu fui na livraria lá do shopping, de onde eu tava, e eu fui direto para sessões lá que tinha os livros de literatura russa, e eu vi um pequenininho, né? Eu vi Tolstói lá e eu vi um bem pequenininho. Daí eu dei de cara com A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro ele já estava na minha lista e é uma novela de mais ou menos 80 páginas, desconsiderando o pós-fácil. Nessa edição ela tem um pós-fácil no final. Tem um pouquinho da história de Tolstói. E também tem um pouquinho da história do tradutor, que é o Boris Schneiderman. E é assim, cara, quebrei a cara. Muito gostoso de ler. Eu não sei se também é questão da tradução. A tradução eu achei ótima, muito fácil de entender. E não é aquela coisa toda que eu estava imaginando na minha cabeça. Eu acredito que também outras pessoas também pensam da mesma forma. É uma coisa muito acessível, muito fácil de ler. A escrita de Tolstói, pelo menos aqui nessa novela, não é difícil, então é bem tranquilo de ler. Bom, então vamos para a resenha do livro. Bom, pessoal, não é surpresa nenhuma dizer que Ivan Ilitch morre. O livro já começa com a morte de Ivan Ilitch sendo anunciada no jornal e seus colegas de trabalho cogitando em quem vai assumir o cargo de Ivan Ilitch. Ivan Ilitch, ele era juiz, né? E a partir desse momento, é, a história começa a focar na vida de Ivan Ilitch, assim que ele saiu da faculdade, né? Ivan Ilitch era advogado, até o seu trabalho, a sua ascensão na sua profissão e a sua morte. Bom, Ivan Ilitch sempre foi um cara muito obstinado ao sucesso, um cara muito competitivo, então ele sempre, em todos os momentos do livro, ele está cogitando em como ele fazer parte de um determinado nicho, como ele pode ascender dentro do trabalho, como fazer parte daquela sociedade seleta russa. Então, ao longo do livro, a gente vai vendo mais sobre esse processo de Ivan Ilitch alcançar ali o patamar social que ele almeja. Então, no início, a gente vê que Ivan Ilitch ele se casa por conveniência social, porque ele acreditava que você formar uma família dentro da sociedade, você é bem-quisto, você é querido. Então, ele se casa por conveniência. No início, o livro conta que é um casamento até que bom. A todo momento a gente consegue observar que tem interesse naquele casamento, naquele matrimônio, mas ele relata que, apesar de tudo, o casamento até que vai bem. Logo surge os dois filhos que ele tem, né? Os dois, se não me engano, três, e um falece, e ficam dois, né? Eu E nem a conheço essa. Alexa, vamos lá. Então, a partir do nascimento dos filhos dele, a coisa começa a desandar. Daí, uma outra parte muito importante é Ivan Ilitch, ele tá concorrendo para um cargo de juiz na cidade dele e de repente ele fica sabendo que ele perdeu, não foi o escolhido para assumir esse cargo, que é o tão sonhado cargo de juiz. Ele fica revoltado e ele decide que ele vai para outra cidade procurar um emprego, independente de qual seja, mas o importante é que o salário seja igual ou maior que a pessoa escolhida, né, para o cargo de juiz ganhasse. Então, ele deixa a esposa dele com os filhos na casa do cunhado dele e ele vai para São Petersburgo procurar um emprego. Beleza. Lá ele consegue um emprego que ganha tão bem quanto o cargo lá que ele perdeu, né, de juiz. E ele manda uma carta para a família dele e ele decide ficar lá e organizando a casa, né? Alugando, procurando uma casa. Eu acho que ele compra, se não me engano, não fala de aluguel de compra, mas eu acredito que ele compra a casa para depois chamar a família dele para São Petersburgo, né? Para todo mundo ficar junto. Então, durante esse período, a gente vê o cuidado que Ivan Ilitch tem em querer ser aceito pela sociedade, em querer fazer parte da sociedade. A gente percebe
que Ivan Illich não tem dinheiro, ele não tá bem de condição, né? Então ele compra uma casa não tão legal, uma casa que a todo momento tá precisando de reparo. E também uma coisa que o livro enfatiza muito, é até engraçado, que ele compra móveis de segunda mão, porque ele não tem condição de comprar móveis de primeira mão, mas são móveis de segunda mão que refletem imagem de realeza, de requinte, e ele fica preocupado com isso, né? Ele fica chateado, revoltado por não poder comprar móveis melhores, mas ele escolhe os melhores de acordo com esses critérios e preocupado com o que as pessoas vão pensar quando entrar na casa dele. Então, nesse momento, é muito importante a gente perceber que enquanto Ivan Illich está muito preocupado com a ascensão dele na sociedade, é o momento que ele vai se perdendo e ele vai perdendo os valores dele. Durante esse período que Ivan Illich está preparando a casa dele para chamar a família, para ficar com ele em São Petersburgo, acontece uma coisa, não vou dizer, é o spoiler, esse sim é o spoiler da história, mas acontece uma coisa e ele de repente fica doente. No começo começa uma coisa leve, uma dor do lado esquerdo, mais ou menos no abdômen, e ele vai seguindo a vida. Ele decide chamar o médico fala que provavelmente é o rim ou o seco, e aí beleza, vai levando a vida e o negócio vai ficando sério, o negócio vai apertando, já começa a incomodar ele. Ele chama um outro médico, conhecido do amigo dele, do trabalho. Esse médico, assim, ele percebe que o médico ele faz mais ou menos uma cara feia, uma cara estranha. Não... Ele entende que o médico não tá falando a verdade pra ele, não tá sendo 100% com ele, né? Tenta tranquilizar ele, mas ele fica com aquela coisa, né? Que alguma coisa séria tá acontecendo ali. E vai passando, ele se torna hipocondríaco, mas ele quer acreditar que ele vai ficar bem, mas a coisa vai só piorando. E nesse período em que ele tá piorando, ele percebe que tá todo mundo mudando com ele. Como se todo mundo soubesse da seriedade da coisa, só que todo mundo quisesse passar um ar de tranquilidade pra ele, pra não tentar preocupar ele. E isso ele deixa ele revoltadíssimo, porque ele quer que as pessoas sejam verdadeiras com ele. Durante o livro a gente vê que ele é um cara muito carrancudo, ele é um cara muito sério. Só que durante esse momento a gente consegue ver a fragilidade de Ivan Illich. Então, ele quer que as pessoas enxerguem ele como doente, ele quer que as pessoas se compadeçam, tenham pena da situação dele. Só que as pessoas não têm isso com ele, né? Porque até é entendível de certa forma, porque se elas fizessem isso, elas iam ter que encarar e aceitar que Ivan Illich está doente e ele vai morrer. Então, a única pessoa que realmente vê Ivan Illich como doente, que encara ele como doente, é o copeiro da casa, que é com quem que ele conversa, que ele começa a ter um apreço, né? É o cara que ajuda ele para levar no banheiro, para trocar de roupa. Então, Tolstói, ele retrata a morte aqui nesse livro de uma forma bem crua, bem real. E eu acho que é isso que toca, é isso que me impactou. Ele não floreia esse assunto sobre morte, mas também ele não leva para um lado muito catastrófico. É muito real o que acontece. Já nas últimas páginas, Ivan Illich piora. Ele começa a aceitar que ele vai morrer. Ele, ele aceita, mas ele no final, mas ele ainda acredita que em qualquer momento pode acontecer alguma coisa que ele vai se salvar, que ele não vai morrer. Ele tem muito medo da morte, inclusive. Nos últimos momentos da morte dele, a gente consegue observar uma redenção. Ele começa a perceber que que durante toda a vida dele ele viveu de forma errada, que todas essas coisas que ele buscava durante a vida dele, ascensão, dinheiro, fazer parte, né, da alta burguesia da Rússia, era tudo besteira, que aquilo não valia de nada. E ele olha para a família dele, tem um momento que ele tem com o filho dele. O livro, em momento algum, mostra qualquer momento com os filhos dele de amor, sabe? Aquele momento entre família, não tem. E de repente no final acontece isso e ele se dá conta que, cara, o que que eu fiz da minha vida? Qual o real sentido da minha vida? O que que aconteceu? Começa uma parte bem filosófica em primeira pessoa, Ivan Illich encarando a morte. Tem um momento que ele cita que a luz, né, ele consegue ver a luz chegando. E ele fala que a partir que a luz chega, a morte já não mais existe. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas para mim fez muito sentido. Eu acho que tem que ler o livro para entender melhor. Porque antes disso tudo, o livro vai criando uma atmosfera em que é como se de repente tudo apagasse
e tivesse só Ivan Ilitch ali no momento. De repente, todo aquele medo que ele sentia da morte, toda aquela raiva, todo aquele arrependimento sumisse quando a partir do momento em que aquela luz chegasse para ele. E quando aquela luz chega, a morte já não existe. E no livro tem um pós-fácil maravilhoso que fala um pouco da vida de Tolstói. Um pós-fácil aqui de mais ou menos 10 páginas, é muita coisa. E de forma resumida, nesse período Tolstói estava muito aficionado pelo assunto morte, né? Ele estava muito fissurado pela morte. Era um momento muito crítico da vida dele, né? Para quem conhece, para quem não conhece a história de Tolstói, Tolstói fazia parte da alta burguesia russa e ele era um cara muito cristão. Então, nesse momento aqui que ele escreveu o livro, era um momento em que ele não via mais sentido na vida, não via mais sentido em nada, porque se a gente vai morrer, pra que tudo isso? Qual o sentido das coisas? Então ele não via mais sentido em escrever, as obras dele não faziam mais sentido. Então, esse livro foi lançado em 86, 1886, né, depois de um longo período em que ele estava sem escrever. E essa tradução aqui é do Boris Schneiderman, é maravilhosa, é incrível. E uma das vantagens que eu acho de ter livros assim da edição da Editora 34 são as notas de rodapé. Então, durante o livro tem umas palavras que a gente fica assim, o que que é isso? E aí tem a nota de rodapé embaixo, então isso é muito legal, eu acho muito enriquecedor para a leitura. A tradução perfeita, a edição perfeita. Então, eu acho que para quem está querendo começar a literatura russa, eu acho ótimo começar pelas novelas, né, de Tolstói, pelas novelas do Chekhov, pelo Dostoiévski, né? Tem os contos também que são ótimos. Então, é uma história que eu super indico. Eu terminei de ler o livro, eu fiquei uns bons dias, até hoje, inclusive, eu paro e penso assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Será se eu tô realmente correndo atrás do que é importante, do que é que faz sentido para mim, do que é que vale a pena na vida? Então, assim, é muito enriquecedor, né? Não é à toa que é considerada a melhor novela russa. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria para vocês, porque na cabeça é uma coisa, quando a gente está aqui gravando é totalmente outra. Então, espero que vocês tenham gostado da resenha, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou ficando por aqui. Tchau!